com seriedade, né? Com seriedade, sabendo que o nosso compromisso é com a palavra de Deus, o nosso compromisso é com a Escritura. Nós não temos compromisso com outra coisa que não seja a palavra de Deus. E hoje, eu, pastor Sávio Silva, aqui na direção do podcast Café com Bíblia, eu vou estar elucidando algumas coisas para vocês a respeito da Bíblia. E quem vai estar fazendo as perguntas, que recebeu essa oportunidade para fazer as perguntas, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso amigo, nosso companheiro de batalha, diácono Gleidson Arruda, grande pregador da palavra, pregou hoje a palavra de Deus no culto de Santa Ceia ali em nossa igreja, e hoje ele é o nosso convidado. Está aqui, eu vou deixar ele se apresentar de forma correta. Diácono Gleidson, a palavra está contigo. Meus amigos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória é um prazer estar aqui participando do podcast Café com Bíblia. E hoje eu fui agraciado com a oportunidade de fazer perguntas para o nosso pastor presidente, perguntas essas relacionadas ao arrebatamento, perguntas de cunho muito forte. E já abro um parênteses aqui, se você tiver perguntas relacionadas ao arrebatamento, compartilha conosco nessa noite, porque eu tenho certeza que será uma bênção poder compartilhar com você nessa noite o que o nosso pastor presidente tem a nos oferecer, tá bom, queridos? É um prazer, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, que bênção! Diácono Gleidson é uma bênção de Deus na nossa vida, e hoje ele está com o cajado nas mãos aqui. Vamos que vamos, pessoal. Está com o cajado nas mãos para poder lançar aí umas perguntas. Espero que o diácono Gleidson pegue leve, porque o vaso é de barro, ok, pessoal? O vaso é de barro. Nós não temos aqui intenção de afrontar ninguém, de falar que o outro falou errado, ou que o outro interpretou errado. A nossa intenção não é essa, mas a nossa intenção, diácono Gleidson, é trazer para os nossos telespectadores a verdade. Exatamente. Sobre aquilo que está escrito, né? A nossa ferramenta é a palavra de Deus, é a Bíblia, e a nossa intenção é o quê? Trazer aquilo que está escrito para o entendimento do nosso público. Exatamente. E digo a você que ainda não tá seguindo aí o nosso perfil, aproveita esse momento, começa a seguir, tem muito conteúdo bom para você que quer crescer, para você que quer aprender a palavra de Deus, viu? E também nós estamos no YouTube, o pessoal do YouTube também, você que sempre tem acompanhado o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Você que tem o desejo de estudar teologia totalmente de graça, Gleidson, isso não tem em lugar nenhum. Teologia totalmente gratuita. Sim, gratuita. Você não vai pagar nada. É só você acessar o nosso canal no YouTube, Pastor Sávio Silva, com o canal Está Escrito. E você vai ter acesso a conteúdos teológicos de primeiríssima qualidade e totalmente gratuito. Volto a afirmar, totalmente gratuito, que é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento espiritual e intelectual. Tudo bem? Se inscreva lá em nosso canal, assista essa transmissão aí pelo YouTube, na sua televisão, e você vai ser agraciado. Então, sem mais delongas, eu quero aproveitar aqui também para dar uma palavra de gratidão aos nossos colaboradores, ok? Os nossos colaboradores. Esse programa está sendo transmitido ao vivo, e também está contando com o apoio dos nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Aqui na nossa tela de transmissão, nós temos aqui a Lulu Arte Criativa. Lulu Arte Criativa, você pode acessar o Instagram, se você quiser conhecer um pouco mais da Lulu Artes Criativa, você pode acessar o Instagram, está aí na tela, ou você pode também entrar em contato pelo telefone, que é o 27
98857-1923. Você pode acessar aí tanto pelo Instagram, como também você pode ligar diretamente para eles ali e você vai descobrir tudo que tem de bom na Lulu Artes Criativa. E hoje também nós contamos com o apoio especial aqui do JS Construções e Reformas. Sim, JS Construções e Reforma. Você pode procurar no Instagram, JS Construções e Reformas, e você pode também manter contato pelo WhatsApp. Sim, através do WhatsApp 27 99824 2905. E você vai falar com o nosso amigo, nosso querido Janderson, mestre de obra de primeiríssima qualidade. Vai lá. Também temos aqui o suporte, né? O suporte do nosso apoiador também, a Elohim Instrumentos Musicais. A Elohim Instrumentos Musicais tem o melhor em equipamento de som para sua igreja, para qualquer organização que você faça. A Elohim Instrumentos Musicais com guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, microfone, tudo de primeiríssima qualidade. Você vai encontrar a Elohim hoje aqui no centro de Guarapari, ali em frente ao antigo estádio, antigo campo de futebol, onde hoje está sendo construído o shopping aqui da nossa cidade, aqui de Guarapari, viu? Ali você vai encontrar o presbítero Paulo Vitor, que é o dono e também atendente da loja, e o nosso querido amigo Gabriel, nosso vendedor ali favorito, top de linha. Gabriel é fera, viu? Então, aproveite a oportunidade e chegue junto ali na Elohim. Diácono Gleidson, meu filho, vamos então ao que importa, vamos ao que interessa hoje. Tá chegando o pessoal. Gente, compartilha aí essa transmissão, compartilha com um amigo, compartilha com um conhecido, alguém da sua família. Vai lá, senta o dedo com força, deixa a curtida. Vamos atingir um número legal aí nessa transmissão de curtida, de comentário. Deixa seu comentário, chega junto com a gente. Eu tô ganhando tempo aqui, Diácono Gleidson, falando dos patrocinadores e outras coisas mais, que é para dar tempo dos nossos amados. Está chegando aí, o pessoal estava no culto, tem gente na igreja até agora ainda, né? Culto hoje de Santa Ceia, o pessoal tá lá ainda na igreja, tá vendendo cantina, tá batendo aquele papo, aquela resenha, e isso tudo faz parte. Mas nós vamos começar a aquecer aqui. Eu vou passar essa oportunidade de pergunta para o Diácono Gleidson, e assim que a bola bater no pé dele ali, nós já vamos soltar aqui e vamos fazer valer essa transmissão. Tá contigo, meu companheiro? Pastor Sávio, antes de começarmos de fato as perguntas, eu preciso fazer uma pergunta de primeira, e essa pergunta vai muito com a relação que a missionária Letícia fez pelo Instagram. Opa. A pergunta dela foi a seguinte: com qual base bíblica o senhor acredita que o arrebatamento é antes da grande tribulação? Antes de o senhor responder a nossa bispa Letícia, eu preciso entender, o senhor é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Opa, boa pergunta. Missionária Letícia, paz do Senhor, obrigado pela sua pergunta, ok? Só que antes de responder a sua, eu vou responder aqui a pergunta do nosso mestre aqui, que está aqui comandando essa entrevista hoje, que ele perguntou se eu sou pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Diácono Gleidson, eu sou pré-tribulacionista. Quando eu afirmo que eu sou pré-tribulacionista, eu estou afirmando de forma categórica que eu acredito que a Igreja de Cristo vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Quando eu afirmo que eu sou pré-tribulacionista, eu estou afirmando que a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou pré-tribulacionista, não fico, Gleidson, em cima do muro. Tem pessoa que fica bem assim, eu gosto um pouco de pré, mas também gosto um pouco de pós, né? Aí se você perguntar, mas você é o quê? Não, eu sou indefinido, eu estou em cima do muro. Sim. E eu aqui, pastor Sávio, eu não fico em cima do muro. Tenho a minha posição definida
e eu sou pré-tribulacionista. Inclusive, no nosso canal no YouTube, nós temos aí vídeos, né, gravados já de aula teológica, dando base para vocês a respeito desse segmento, dessa escola, dessa linha de interpretação a respeito do pré-tribulacionismo. Interessante, pastor Sávio. Quem quiser acompanhar como se concretiza tais evidências, acompanhe lá no YouTube, aula de teologia totalmente gratuita. Opa. Acompanha lá que você vai ter certeza de muitas coisas. Pastor Sávio, segunda pergunta, mostre na Bíblia pra gente, para quem acompanha, a data do arrebatamento da igreja. Tem como se prever tal fato? A gente acompanha nas mídias aí, sociais, a gente acompanha na televisão. Antigamente se dizia, porque o mundo vai acabar em 2012, aí outras relações de tais datas. Tem como prever tal fato diante da Bíblia, pastor Sávio? Diácono Gleidson, eu estou tentado aqui a responder a sua pergunta logo de imediato, de bate-pronto, né? Só que eu preciso responder a Letícia. Exatamente. Preciso responder a Letícia, porque a pergunta que ela fez aí no Instagram aí foi qual? Se eu tenho base bíblica para provar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Essa foi a pergunta que a Letícia ela fez. Eu vou dar aqui para a Letícia, Gleidson, um versículo da Bíblia. Um versículo. Claro que o assunto não gira em torno somente desse tema. Sim. Né, desse tema. Então, para não ficarmos aqui a transmissão toda falando de um assunto só, eu vou dar para você, Letícia, um versículo apenas que, na verdade, é o esteio, é o pano de fundo para essa doutrina do pré-tribulacionismo. A primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Capítulo 5, versículo 9 da primeira carta, Gleidson, escrita aos Tessalonicenses. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, Gleidson, que Deus não nos destinou para a ira. Então nós, a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, considerado pelos estudiosos a donzela de Cristo, a Igreja de Deus, ela foi comprada. A expressão utilizada por Paulo aqui, aquisição, significa ato ou efeito de adquirir. Ato ou efeito de adquirir. Isso quer dizer, Gleidson, que nós somos adquiridos. E adquirido em que sentido? Sentido de compra. E a partir do momento que nós somos comprados, nós fomos selados por Deus e vamos ser preservados por Deus para o grande tempo da tribulação. E olha o que Paulo está dizendo aqui, ô Letícia. Deus não nos destinou para a ira. Qual ira? O período da tribulação vai revelar, Gleidson, a ira de Deus sobre todo o planeta Terra. Só que nós, a Igreja de Cristo, a donzela de Cristo, a noiva de Cristo, nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. Fomos adquiridos para sermos salvos e por isso seremos, Letícia, preservados daquele dia, daquele tempo tenebroso. Que bênção. Respiro ou já emendo logo a sua outra pergunta? Nos explica, tem como a Bíblia prevê o arrebatamento? A gente vê por aí inúmeros fatos que alguém diz que porque tal fato vai acontecer em tal data, astrólogos dizem que tal fato vai acontecer em tal data, algumas pessoas tentam relacionar tais fatos. A Bíblia, de fato, ela dá pelo menos uma base, um cerne, uma linha para se seguir quanto à data, a hora do arrebatamento? Gleidson, a pergunta ela é muito boa, difícil, a pergunta é difícil, só que é boa, né? É uma pergunta oportuna e assim, eu vou falar uma coisa para você, muitas pessoas já tentaram prever
profeticamente a data do advento do Messias, da volta de Cristo, né? Deus abençoe a sua vida, pastor Ronald, missionária Jennifer, Deus abençoe, missionária Neia, Deus te abençoe também, viu? Deus te abençoe mesmo, tamo junto aqui, viu? Então, muitas pessoas, o diácono Gleidson, já tentaram de alguma forma prever a data do arrebatamento, o tempo do arrebatamento, quando que o arrebatamento vai suceder. Inclusive, já mencionaram, né, em tempos passados que do ano de 1999 nós não passaríamos, mas que o mundo acabaria naquele contexto ali. Então, assim, muitas pessoas já afirmaram, inclusive segmentos, né, chamados pseudos religiosos, inclusive o Adventismo do Sétimo Dia, na pessoa do Dr. Guilherme William Miller, já mencionou também 2 datas possíveis para o arrebatamento em sua época, e ele falhou ignorantemente, errou em seus cálculos proféticos, e depois dele outros tentaram também prever, o Gleidson, um tempo, né, baseado em numerologia, em dados proféticos, na verdade, eu gosto de chamar de desvarios proféticos, porque o que nós temos na Bíblia, o Gleidson, eu vou citar aqui um texto, Deus abençoe, profeta Johnson, meu amigo, tô te devendo uma resposta lá no Instagram, mas eu não esqueci não, tá bom? Não esqueci, porque eu não tive tempo hoje durante o dia, mas vou te mandar uma resposta lá no Instagram sobre a sua pergunta, viu? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 24, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 24, eu vou dar uma referência bíblica aqui, no versículo 36, eu poderia, o diácono Gleidson, eu poderia aqui tentar me passar por profeta, Gleidson, e passar uma profecia e dizer aqui que Cristo ele vai voltar numa data tal, segundo uma revelação que me foi passada por um anjo, ou seja, qual for a criatura, para poder gerar engajamento na rede social, um corte fantástico aí para poder viralizar. Só que nós trabalhamos, Gleidson, com aquilo que está escrito. Trabalhamos com a Bíblia e somente a Bíblia é a nossa fonte de ensino, ok? Então, se eu for levar para a Bíblia para responder a sua pergunta, se eu sei a data, dia, mês, ano, tempo, eu fico com o que está escrito em Mateus capítulo de número 24, versículo 36. Olha o que está escrito. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Eu gosto de ficar, Gleidson, com essa expressividade bíblica, porque a Bíblia ela é infalível, inerrante e ela é digna de toda aceitação. Então, quando eu me deparo com esse versículo aqui, eu entendo que sobre aquele dia, ninguém sabe. Os anjos não foi dado a ordem angélica saber desse dia. Não foi dado aos homens saber esse dia. Jesus aqui, ele disse que ele não sabia desse dia. Logicamente que ele está falando isso aqui antes da sua morte e da sua ressurreição. Está falando como homem. Logo quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e também na terra. Quando Jesus assumiu a sua forma novamente, reassumiu a sua glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, a partir desse momento ele toma posse dos seus atributos divinos novamente. Onisciência, onipresença e onipotência. Sendo o Pai onisciente, onipresente, onipotente, logo o Filho também é. Então, após a sua ascensão ao céu, reassumindo essa condição, ele sabe sim, hoje, o dia da sua vinda, o dia do seu retorno e o dia que ele há de arrebatar a igreja. Mas a pergunta só foi, pastor, o senhor pode mencionar a data, o dia, a hora, dá para provar na Bíblia? A resposta à sua pergunta é essa, não é possível
baseado em nenhum versículo da Bíblia, em nenhuma fonte de teologia, em nenhuma fonte dos manuscritos antigos. Não existe nenhuma fonte que nos garanta precisamente, de forma categórica, uma data, dia, hora e mês. Muito enriquecedor. Então, pastor Sávio, nenhuma religião pode ter a certeza do dia, da hora, de forma alguma, né? A Bíblia não nos dá tal relevância a este ponto, verdade? Nenhuma, Gleitos, nenhuma denominação religiosa no mundo, nenhuma vertente religiosa, que nem eu citei agora há pouco aqui, a respeito do Adventismo, que citaram datas séculos atrás. Eu poderia mencionar aqui também o segmento do mormonismo, que é a Igreja de Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias, que também na pessoa do seu mentor Joseph Smith, também mencionaram uma data, só que todos falharam. Profetas internacionais, orientais, europeus, também aqui do nosso lado da América, todos falharam, porque não é possível, de forma taxativa, citarmos uma data precisa do arrebatamento de Cristo. Glória a Deus. Pessoal, todos que nos acompanham nesta noite, é realmente enriquecedor. Tenha certeza que o que nós estamos aprendendo através da aula do nosso pastor Sávio de escatologia está sendo muito enriquecedor, e são fatos que nos despertam muitas curiosidades, porque é difícil falar sobre isso, essa é a verdade. Difícil. Para pessoas leigas como eu e tantas outras, é muito difícil você conversar sobre escatologia, mas glórias a Deus. E pastor Sávio, eu tenho outra pergunta para o senhor aqui. Opa, pode mandar. Como vai ser o arrebatamento? Essa é uma pergunta que me desperta muita curiosidade. Como vai ser? Essa é quente. Como vai ser o arrebatamento? Glória A Bíblia dá tais evidências? Explica pra gente, pastor Sávio. Ô Gleitos, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero dar um abraço aqui para o evangelista Vandilson. Deus te abençoe, viu, meu filho? Obrigado por estar aí nos acompanhando nessa transmissão. Pessoal, o Café com Bíblia está abraçando muita gente. Muita gente está falando aí, está falando a respeito do Café com Bíblia, viu? É benção. Também a Letícia fez outra pergunta aqui. Há realmente uma diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, ou são o mesmo evento em dois aspectos? Sensacional. Só perguntas de Fala cunho. um pouco da iminência. Falarei daqui a pouquinho, daqui umas 3 perguntas, Johnson. Nós vamos citar isso aí porque tem a ver com o contexto lá. Mas, Gleidson, antes de eu mencionar a sua pergunta, chegou aqui o que é precioso também. Ai, meu Deus, é bênção. Chegou aqui Este momento o que é precioso. Esse aqui é o momento sagrado, é o momento do café. É o momento do café, é o momento sagrado aqui na nossa reunião. Adoçar um pouquinho a boca, molhar a palavra, né? Molhar a palavra. É bênção. Café com Bíblia, tem Bíblia, né? Sem café fica incompleto. Mas enquanto isso, enquanto o diácono Gleitos está se servindo aqui, missionária Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Para você vai essa, e para todos os nossos ouvintes, estou percebendo que o povo aí tem uma curiosidade para saber dos assuntos da volta de Cristo, não é? Mas vamos lá. A bendita promessa da vinda de Jesus a esse mundo, ela tem 2 tempos. Isso Gleitos. é sobre o arrebatamento, certo? Vai culminar no arrebatamento. Vamos lá. Tem 2 tempos. A vinda de Cristo se traduz em 2 vindas específicas. Sim. 2 vindas específicas. A primeira vinda é a vinda natural. É o seu nascimento, né? O seu nascimento segundo a profecia do profeta Isaías, que ele viria, nasceria de uma virgem, né? E se cumpriu a escritura de Isaías 6:9 e de Isaías 6:14. O menino se nos deu, um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, e por aí vai.
A segunda manifestação, de Isaías 7,14, né, que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado o seu nome de Emanuel. Falando do nascimento da concepção virginal. É o nascimento de Jesus, Sim. vindo de Maria. Jesus, o homem. Ele viria para quê? Para cumprir o propósito, para ir ao Calvário, para morrer por nós, para morrer por mim, para morrer por ti, para consumar o ato da nossa bendita salvação. Essa profecia já se cumpriu, Gleidson, porque Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e para o céu subiu. Foi uma vinda carnal, certo? A vinda carnal. Ele veio como homem. É o fantástico texto citado por Paulo aos Filipenses no capítulo 2, verso 5 até o verso de número 9. Porque ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele desceu, destituindo-se, aniquilando-se de sua glória completa, veio até a terra, se fez de homem, tomou a condição humana para quê? Para morrer. Somente para morrer. Então a primeira parte foi cumprida. Temos agora a segunda parte em espera profética. Qual é essa segunda parte? É o que a Letícia perguntou aqui. O arrebatamento. Então nós estamos aguardando agora a segunda vinda de Cristo. Aí, Letícia, fica com atenção nesse respaldo aqui agora. Porque agora nessa segunda vinda, essa segunda vinda se divide em duas partes, chamada de parte A e parte B, ok? A segunda vinda de Cristo, agora que nós estamos esperando, se divide em duas partes. A gente pode colocar aqui de forma simples para todo mundo entender, Gleidson. Podemos classificar em parte A e parte B. A parte A da segunda vinda vai ser como? A parte A traduz-se por arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. E a parte B é a segunda manifestação de Cristo em glória. Porque na primeira vinda, Letícia, ele vem para arrebatar a igreja. É o arrebatamento dos salvos. Na segunda vinda, ele vem para colocar ponto final na batalha do Armagedon e destruir o anticristo e os seus exércitos. Então, na primeira parte, ele arrebata a igreja. 7 anos mais tarde, depois da grande tribulação, ele vem junto com a igreja para finalizar o exército do anticristo e estabelecer o seu reino milenar sobre a face da terra. Então, Letícia, nós temos dois aspectos da segunda vinda. Primeiro aspecto, ele vem para arrebatar. Segundo aspecto, 7 anos mais tarde, ele vem para poder pôr ponto final na grande tribulação. A pergunta sua era qual mesmo, Gleidson? Como vai ser o arrebatamento? Pastor? Como vai ser? Exatamente. Ah, eu adoro isso. Como vai ser o arrebatamento? Esses dias na igreja, uma irmã me perguntou também a respeito disso, como vai ser. Então, vou responder para você e vou responder para eles também aqui. Como vai ser o arrebatamento? Pessoal, se eu glorificar a Deus aqui, não se assuste não, viu? É porque falar desse assunto me deixa completamente entusiasmado. E para isso, eu vou apelar aqui para as Sagradas Escrituras, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 e versículo 17. Eu não vou responder nada da minha cabeça. Tudo que eu vou falar aqui, como sempre aqui no nosso Café com Bíblia, tudo aqui é baseado em quê? É baseado na Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. A pergunta foi, como será o arrebatamento? Vai ser assim, preste atenção para você nunca mais esquecer. Vai ser assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, Gleidson, o apóstolo Paulo, ele resume para nós aqui o que vai ser no dia do arrebatamento, como vai ser o arrebatamento.
para suprir as nossas expectativas aqui, as nossas expectativas, primeiro para os que morreram em Cristo, depois nós, é uma pergunta que corrobora com aquilo que nós já estamos aqui mencionando. O arrebatamento será para os salvos em Cristo, vivos e mortos. O arrebatamento será para os salvos, vivos e mortos. Porque o alarido? O alarido é clamor de convocação, barulho, é clamor de combate. E para que esse clamor? Para o despertar de todos os habitantes da terra, salvos, vivos e também dos mortos. Olha o que ele disse aqui, evangelista Vandilson, olha o que ele disse aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas não serão arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas não serão arrebatados ainda. Isso é muito interessante. Ainda. Eu ouvi uma pregação de um certo pregador, e ele dizia que a trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar e serão arrebatados, aí depois nós seremos arrebatados novamente para poder se encontrar com ele. Ele quis passar naquela mensagem 2 arrebatamentos, e não existe 2 arrebatamentos, só existe um, só um arrebatamento. Então, Vandilson, os salvos que estão mortos ressuscitarão, está escrito aqui, primeiro. Aí Paulo prossegue. Depois, ó o que ele diz. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos ressuscitados. Com os mortos ressuscitados. Glória a Deus. Com os mortos ressuscitados. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim será o arrebatamento, Diácono Gleidson. Interessante, pastor Sávio. Pastor Sávio, eu tenho uma pergunta, talvez, eu não sei como explicar isso, mas é uma curiosidade. Opa, pode é uma falar. curiosidade. Quando se fala que os mortos ressuscitarão, e o Senhor acabou de nos elucidar isso, eles serão em espírito ou eles terão contato com os vivos? Como é que funciona isso? Porque eles vão ressuscitar. Eu já vi pregações em que as pessoas falavam, nós vamos ver a sua mãe que faleceu, nós vamos ver ela, nós vamos ver fulano que morreu há muito tempo, que foi salvo. Será assim, pastor Sávio? Ou isso não passa de heresias? Rapaz, sensacional, sensacional. Mas, Gleidson, é o seguinte, meu filho, eu preciso também dar uma atenção aqui para os nossos telespectadores. Vamos lá. Percebeu aí que a Letícia está engajada, né? Eu estou percebendo. Ela está envolvida aqui. Eu não posso deixar em branco aqui a pergunta dela aqui, eu não vou deixar passar batido não, viu? O que acontecerá com os que forem deixados para trás no arrebatamento? Letícia, a pergunta ela é tremenda, viu? Porque os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, né? Aí, depois, nós os vivos, com eles, os recém-ressuscitados, seremos arrebatados, né? Aí fica a pergunta, e as pessoas que vão ficar depois do arrebatamento, o que vai acontecer? Ô Letícia, essas pessoas que serão deixadas para trás, elas vão experimentar toda a perseguição imposta pelo anticristo durante a grande tribulação. Essas pessoas que vão ficar para trás, essas pessoas eu vou colocar tudo dentro de um bojo aqui. Os falsos crentes, aqueles que se desviaram, os falsos crentes que eu me refiro é aqueles que estão na igreja, mas que não servem a Deus de verdade. Os falsos crentes serão deixados para trás, os desviados, Gleidson, serão deixados para trás, e todo aquele que não invocou o nome do Senhor, que não confessou Cristo como seu Salvador. Então o número de deixados para trás será muito grande, né? E essas pessoas, elas vão experimentar toda a perseguição imposta pelo anticristo sobre os habitantes aqui dessa terra. Então, eu não vou me adiantar aqui, porque talvez a gente fale sobre salvação durante a tribulação, então não vou me adiantar, ô Letícia, mas eu quero dizer para você que as pessoas que vão ficar para trás depois do arrebatamento vão passar por um período de muita luta sobre a face dessa terra, experimentando todo tipo de mal.
imposto pelo anticristo e pelos seus comparsas, né? Os seus associados, ok? Mas vamos seguir em frente. Ô Gleidson, faz uma reprise aí para mim da pergunta. Relacionado à sua resposta anterior, em que os mortos ressuscitarão, depois serão arrebatados juntamente com os vivos. As pessoas verão as pessoas que já faleceram em Cristo. Como será esse episódio? O Senhor tem algum conhecimento quanto a isso, de como se imaginar tal fato, que possa ser que o depois de Paulo vai ser quanto tempo? O depois que Paulo diz será quanto tempo? Será alguns minutos? Será algumas horas? Será alguns meses? Meu consagrado, tô percebendo que esse negócio tá ficando estreito aqui, hein? Tá ficando estreito. E eu falei mais cedo, vai devagar, porque o santo é de barro. Vai devagar, porque o santo é de barro. Enfim, fui arrebatado agora. Eu e o Senhor, e certamente os santos que já morreram, que alguns talvez nós até conhecemos da nossa geração agora, fomos arrebatados, chegamos lá no céu de glória. A pergunta é essa, se a gente vai conseguir se reconhecer? Isso, de certa forma sim. De certa forma sim, Gleibson, se nós vamos... porque eu tô ouvindo a sua pergunta e tô lendo aqui, a Letícia, ela tá muito empolgada. Ela tá engajada, né? Eu tô ouvindo o que você tá falando, ao mesmo tempo eu tô tentando ler o que Letícia tá mandando aqui, aí acabou que embaraçou minha mente. Não sei se a sua pergunta foi precisamente dessa maneira. Minha pergunta é quando os mortos ressuscitarem. Sim. E depois, a Bíblia fala, e depois os vivos serão arrebatados. É tudo o mesmo momento. É o mesmo momento. É o mesmo momento. Não tem... Vai ser tudo em fração de milésimo de segundo. Exemplo, a gente está aqui agora, aqui no nosso estúdio, no podcast Café com Bíblia, estamos aqui agora falando da palavra. Digamos que a trombeta tocasse agora. Ecoada a trombeta, Cristo está lá nas nuvens e a trombeta foi tocada agora. Nós vamos subir de forma imediata. Só que no ato do toque da trombeta, os mortos que estão lá no cemitério, ou seja, onde for, nos mares, aonde for, sim, serão imediatamente ressuscitados. Porque de maneira nenhuma nós precederemos aos que dormem. Então eles vão ser ressuscitados, fração de segundo, vão se levantar, vão se colocar de pé, milésimos. Vão abrir, piscar de olhos. Eles vão se levantar porque a terra como mãe, né, de todos nós, porque fomos tirados dela, na mesma hora ela vai ter que fazer o corpo surgir naquela situação, e eles vão se levantar, e enquanto se levantam é o mesmo passo de se levantar, porque a expressão ressuscitarão primeiro aqui, literalmente se colocarão de pé, e ao mesmo momento nós vamos partir ao céu de glória. Então não tem como ir nós primeiro para depois eles virem atrás, porque o arrebatamento é um só, e não há possibilidade de eles irem primeiro e depois irmos nós. Então será tudo numa pegada só. Ressurreição e depois nós subiremos com eles ao céu de glória. Glória a Deus. Pai, tem pergunta. Eu tô vendo muita pergunta aqui, pastor Sábio. Tô vendo muita pergunta. Ô Gleidson, eu posso ler aqui? Pode ler, fica à vontade. Eu tenho possível, umas 10 preparadas. É possível perder a salvação após o arrebatamento da igreja? Eu acredito. Ô Letícia, pergunta pertinente, né? É possível perder a salvação após o arrebatamento da igreja? Letícia, é o seguinte, a pessoa que... os crentes que não foram arrebatados é porque não viviam uma vida de forma digna. Né, de forma digna. Só que a não ser os crentes, haverão muitos ímpios que não serão arrebatados porque não servem a Deus. Certo? Aí nós entramos num outro detalhe importante. A pergunta poderia ser essa, talvez. Pastor, haverá salvação durante a grande tribulação? Haverá salvação durante a grande tribulação? Eu não sei se no seu bojo aí de perguntas, Gleidson, vocês tem essa. Mas se não tem essa, eu já respondo. Não tem? Não tem. Não tem essa? Então tudo bem. Então eu já vou soltar aqui. Então, de bate pronto. É tudo ao vivo mesmo, não tem nada ensaiado aqui agora aqui. Eita glória. Entendeu? Vamos lá. A pergunta seria, haverá salvação durante a grande tribulação?
O que eu vou falar aqui agora vai causar polêmica. Eu tenho vários estudiosos de teologia que estão aqui assistindo, que vão assistir depois também, porque algumas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo, mas assistem depois. O que eu vou falar aqui agora vai gerar uma polêmica. Só que eu vou soltar mesmo assim. Pastor, o que o senhor acredita? Haverá salvação durante a grande tribulação? A resposta é sim. Haverá salvação, sim, durante a grande tribulação. Só que eu preciso ressaltar uma coisa importante. Hoje nós estamos vivendo no período da graça. Período da graça de Deus. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido que foi dado aos homens. O apóstolo Paulo citou aos Efésios, no capítulo 2 da sua carta, versículo de número 8. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, a graça veio, ok? Traduzindo, eu não fiz nada pela salvação, quem fez foi Ele. Não há nada que eu faça, ou que eu poderia ter feito, ou que eu poderei fazer pela salvação. Ela já foi consumada, Gleidson. A salvação já foi consumada com Cristo de braços abertos na cruz do Calvário. Ponto final. Ponto final. Então, hoje temos a graça. Só que quando a trombeta soar e a igreja subir ao céu, a dispensação da graça ela é finalizada. Então não haverá mais graça. E agora como que vai ficar? É agora que o samba vai cantar. Porque hoje temos a graça, hoje temos o Espírito Santo que veio para convencer o homem do pecado, justiça e juízo. João capítulo 16, versículo 8. Só que naqueles períodos de tribulação, hoje a salvação é pela graça. Mas a salvação naqueles dias será por intermédio de derramamento de sangue. Meu Deus. De sangue. Hoje, o que você faz para assegurar a sua entrada ao céu ou o seu acesso ao arrebatamento? Na igreja, Gleison, se você fez isso aí, na igreja o pastor pergunta o quê? Quem aqui quer aceitar Jesus? Aí, quem quer? Levante a mão. Aí alguém levanta a mão lá atrás. Isso, O pastor faz o quê? Vem na frente. Aí ali é a confissão. Aceita Cristo, tal, eu confesso, eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador, e etc e tal. Aquilo que a gente está cansado de saber. Ponto. A graça de Deus. Aí pela graça você garante o acesso. Vive agora de forma digna, como disse o Senhor Jesus no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versículo de número 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em que sentido esse perseverar até o fim me garante esse acesso? O que é perseverar? Permanecer firme. Ele já lhe deu a salvação que outrora você não merecia. E o que você faz agora só para garantir esse acesso? Se manter firme. Porque se você desvia, você perde o acesso. E se você perdeu o acesso na graça agora, durante o arrebatamento, a salvação vai se dar pelo derramar de sangue. Em que sentido? Você vai ser pressionado, Gleidson. Você vai ser pressionado. Isso. Você prefere Cristo ou você aceita a besta, que é o anticristo? Se você falar que quer Cristo, dançou. Se você falar que quer Cristo, dançou, literalmente. É morte. É espada. É uma morte de maneira que a gente não pode nem falar aqui, porque tem adolescente assistindo. Então, hoje é graça. Hoje, pela graça, tu passa. Mas lá não. Durante a tribulação, somente por intermédio do seu sangue. Jesus, lá no céu. João, na visão, ele contemplou uma grande multidão no capítulo 7 do Apocalipse. João olhou para o ancião e perguntou assim, esses aí estão vindo da onde? Quem são esses? Aí o ancião respondeu, estes são aqueles que vieram de uma grande tribulação. E eles precisaram passar por todos os tipos de morte cruéis, violentas, truculentas para assegurar a salvação. Então, respondendo à pergunta, os que ficarem, Letícia, podem até conseguir acesso depois. Mas será muito difícil, muito difícil. Então, o conselho é agora, permaneça firme, seja crente agora, porque depois será peleja. Muito edificador. Essa é a hora, né, pastor Sávio? Essa é a hora. Essa é a hora. Esperar pela grande tribulação, meu irmão. Jesus tenha misericórdia. Pastor Sávio, deixa o senhor tomar um café. Sim. Tomar um café. Obrigado, porque
Tem perguntas aqui, pastor Sávio, no Instagram que não param de chegar. Rapaz, o povo Perguntas essas que se alinham com as perguntas que eu tenho aqui preparadas. Gleides, pode soltar. Vamos ver aqui. Deixa eu passar aqui uma garrafinha para ele aqui. Glória também. a Deus. Porque... Pastor Sávio, para o senhor já se preparar, quem será arrebatado, pastor Sávio? Quem será arrebatado? Quem será arrebatado? Quem será arrebatado? Eu vou profetizar. Quem será arrebatado? Eu, Isso. você, o cinegrafista amador que está aqui cuidando da nossa câmera. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, você que nos ouvirá depois dessa transmissão. Então o arrebatamento, quem vai ser arrebatado? Nós. Quem será arrebatado? Gleidson, o salvo. Não é o crente, Gleidson. Arrebatamento não é para crente, arrebatamento é para salvo. Porque todo salvo é crente, mas nem todo crente é salvo. Então, entendendo que todo salvo é crente, mas nem todo crente é salvo, eu aprendo o quê? Que nem todo crente ele vai ser arrebatado. Nem todo crente vai ser arrebatado. E qual é a condição para ser arrebatado? Viver de forma digna, de forma honesta, ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que busque a Deus em espírito e em verdade. Quem será arrebatado? Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e vive de forma digna. Glória a Deus. Esses serão arrebatados. Pastor Sávio, eu tenho outra pergunta aqui. Rapaz, tá bombando. Tá chegando aqui, o Instagram também tá bombando. A Letícia tem outra pergunta. O pastor Leonardo também fez uma pergunta aqui. Quais as características terá o anticristo e qual será o seu papel no arrebatamento? Já já nós vamos falar disso, pastor Leonardo. Tem coisas boas vindo por aí. Pastor Sávio, o senhor acabou respondendo esta pergunta, mas eu preciso fazê-la para quem chegou agora. Sim. Ter a ciência, talvez seja uma dúvida também. A grande tribulação terá quantos anos? Quanto tempo será a grande tribulação para os que ficarem? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. E respondo para o Gleidson e respondo também para todos os nossos telespectadores. Que benção, pessoal, que benção. O pessoal está nos acompanhando aí, né? E eu espero que essa transmissão ainda bata até terça-feira que vem, Gleidson, pelo menos 2.000 visualizações. Vai bater. Esse conteúdo. A do mês passado, da semana passada já bateu 1.000 visualizações, a transmissão da semana passada. E essa transmissão agora eu espero que a gente bata aí 2.000 visualizações. A ideia é crescer. A ideia é crescer. Então vamos lá. Você falou sobre quanto tempo será, a grande tribulação? Durará a grande tribulação. Ok. O Gleidson e todos os nossos telespectadores, pessoal, grupo aqui do Café com Bíblia, a grande tribulação se traduz por um período de 7 anos. A partir do momento que a igreja ser arrebatada, a igreja subiu agora. Aí começa a contabilizar a partir de então 7 anos. Porque dentro do cronograma profético da escatologia, Gleidson, é um assunto que não dá para falar muito aqui agora, eu vou dar só uma pincelada. O profeta Daniel profetizou a respeito de 70 semanas, que teriam cumprimento literal, ok? E a partir de então, terminou as 70 semanas, Jesus põe fim em todas as coisas. Arrebatamento, tribulação, Armagedon, milênio, juízo final, ok? 70 semanas. As 70 semanas começou a ser contada quando? Quando foi liberada a ordem para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. A partir daquele momento, quando Neemias desceu para Jerusalém, a partir daquele momento começou a ser contabilizado as 70 semanas. Essas 70 semanas são semana de anos. Cada semana são 7 anos. Ok? 70 semanas, não semana de dias, como você conhece. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. São semana de anos. Cada semana possui 7 anos. Por isso que é chamada de semana de anos. Uma semana tem 7 dias. Uma semana de anos tem 7 anos. Então, ele disse que da construção, da reconstrução da cidade até a vinda do Messias, contariam-se 69 semanas. Então, com a vinda de Jesus, ele morreu, ressuscitou. Então, até Cristo, ô Gleidson, a gente contabilizou 69 semanas. Aí você pode perguntar bem assim, ou pode gerar uma dúvida na cabeça das pessoas ali. Pastor, mas o senhor falou 69,
só que é 70 para finalizar Isso. tudo. De Cristo até hoje passou 2000 anos, então já passou mais de 70 semanas novamente. Não. O relógio profético, o relógio da profecia, da escatologia, ele parou com a subida de Cristo aos céus. Isso a gente precisa ressaltar aqui. Cristo morreu, ressuscitou e subiu. Até ali nós tínhamos 69 semanas, faltando uma só, para terminar tudo. Com a subida de Cristo ao céu, o cronômetro profético ele foi pausado. Como se encontra hoje, pastor? O cronômetro profético se encontra hoje parado, porque está faltando uma semana para acabar tudo. E quando que o relógio vai começar a contar novamente? Quando a igreja for arrebatada. Uau! Isso é incrível. Quando a igreja de Cristo, arrepiei todinho aqui, quando a igreja de Cristo for arrebatada, aí Deus vai lá no relógio, espiritualmente falando, do cronograma, do cronômetro profético e vai soltar. E a partir desse momento contabiliza-se 7 anos. E então esses 7 anos que vai ser contabilizado é a última semana que falta. E essa última semana que falta, Letícia, todos vocês que me ouvem, realmente é o tempo da grande tribulação, que são, Gleidson, 7 anos. E quando acabar os 7 anos, ele põe final na história profética. Uau. Aí acaba com tudo. Que aí dá as 70 semanas que Daniel profetizou no seu livro. Você pregou sobre Daniel hoje lá na igreja, né? Então Daniel foi um exímio pregador de escatologia. Ótimo. Isso é incrível. Incrível. Pastor, estou vendo que a Letícia postou outra pergunta aqui. Opa, a Letícia está envolvida hoje ainda. Ela está participando, graças a Deus. O arrebatamento será visível para todos ou secreto? Ô Letícia, poxa, que bom se todos tivessem com essa empolgação aí. Essa live aqui até meia-noite, facinho hoje aqui. O arrebatamento será visível, deixa eu ver aqui também, eu estou acompanhando ela aqui. Será visível só ou secreto? Visível para todos ou secreto? Letícia, o arrebatamento ele será secreto, ok? O arrebatamento será secreto. Ao soar da trombeta do arrebatamento, 1 Tessalonicenses, está até aberto aqui, 4, 16, 17, a trombeta vai soar e só quem vai ouvir o soar da trombeta, os salvos. Ímpio não ouve, desviado não ouve, quem vive uma vida medíocre dentro da igreja não vai ouvir, ímpio não vai ouvir, macumbeiro não vai ouvir, feiticeiro, ninguém vai ouvir, exceto os salvos. Exceto os salvos. E o arrebatamento será invisível. Como que eu vou saber que alguém foi arrebatado se eu estiver perto? É porque a pessoa vai desaparecer, Gleidson. E só vai ficar as roupas. Vai subir. Estando alguém aí na rua, andando um crente, um ímpio, o crente vai, o ímpio fica. É bem assim que se diz. Ok? Então, Letícia, o arrebatamento será secreto. Secreto. Será visível só para nós. E será secreto aos olhos de todos os homens que não servem a Deus. Isso é incrível, isso é incrível. Se imaginar o arrebatamento é incrível. Pastor Sávio, vamos aprofundar um pouco as perguntas? Eu tenho uma pergunta aqui que me desperta bastante curiosidade. Posso fazê-la? O senhor quer tomar uma água? Não, já tomei um café aqui, a garganta estava seca. Vamos lá? Quem é o cavaleiro de Apocalipse, lá em Apocalipse 6, versículo 3? Quem é este cavaleiro? O cavaleiro, eu vou tirar esse fone aqui, porque essa pergunta... Pessoal, gente. É o cavaleiro? Quem é o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6? Eu vou abrir a Bíblia aqui para falar para vocês. Vou abrir a Bíblia para falar para vocês sobre quem é o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6. Antes de ler, Gleidson, existem 2 cavaleiros montados em cavalos brancos no Apocalipse. Sim. O capítulo 6 aqui, o versículo de número 3, o 2 e 3, e também o Apocalipse 19. Isso. Então nós temos 2 cavalos brancos no Apocalipse com 2 cavaleiros distintos. Aí fica assim, pastor, como que é isso? Qual cavaleiro aqui é Cristo, lá é Cristo e tal e tal. Olha o que está escrito, pessoal. Eu vou ler para vocês aqui. Verso 2 do capítulo 6 de Apocalipse. Olhei
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. É interessante isso aqui. Por muitos anos pensava-se que esse cavaleiro aqui era Jesus. Isso, exatamente. Por muitos anos pensava-se que esse cavaleiro aqui fosse Jesus. Por quê? Vou falar direcionado aqui para o YouTube. Por quê? Porque é o cavalo branco. Aí as pessoas, tá no cavalo branco, é Jesus, porque em Apocalipse 19 também o cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, se lá é Cristo, é o cavalo branco, aqui também é Cristo, porque o cavalo é branco. O cavalo, sim, é branco, mas os cavaleiros são diferentes. O cavaleiro do capítulo 19 é sim Jesus. É Jesus, porque está escrito, o seu nome chama-se fiel e verdadeiro que peleja com justiça. Na sua coxa tem o seu nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ponto. O cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, não pode ser Jesus, ok? Não pode ser Jesus. Pastor, mas por que lá o cavalo é branco, aqui é branco também, então tem que ser o mesmo? Não, preste atenção nos detalhes. Por isso que às vezes as pessoas acabam assim, embaraçando na interpretação, por não prestar atenção nos detalhes. Olha o que está escrito. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. A coroa não era dele, foi dada para ele. Foi dada uma coroa para ele. Então não era dele. É algo Sim. que ele pegou que não pertencia a ele. E ele tem um arco. Agora eu te pergunto, Gleidson, que guerreiro, vamos ver se tu vai, agora vou virar a mesa, hein? Eita! Gleidson, que guerreiro que sai para o campo de batalha com um arco na mão, que é o seu instrumento de guerra, mas não leva a flecha? Isso é bem curioso, né? Então como que eu vou para a guerra, levo o arco e não levo flecha? Não faz sentido. Porque todo valente que se preza indo numa guerra, ele leva o arco. É a mesma coisa de um soldado da polícia aqui, nossa aqui, subir o morro para combater traficante numa guerra de tráfico de droga ali, subir com a sua arma. Sem munição. Sem munição, não faz sentido, ele vai estar indo simplesmente para o abate. Então esse cavaleiro aqui está saindo para uma guerra, tá com a ferramenta, seria a arma dele, só que não tem munição. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o poder desse cavaleiro é um poder limitado. É um poder limitado, Uau. porque ele tem arco, só que não tem flecha. E quem vai receber poder limitado no período da grande tribulação? O anticristo. Então, esse cavaleiro aqui não é Jesus. Esse cavaleiro é o anticristo. Pastor, mas por que ele está montado num cavalo branco? Esse cavalo branco representa a paz. A falsa paz. A falsa paz. Porque, Gleidson, que top, tu pegou o raciocínio, hein? Então vamos lá, vamos entrar então aqui. Observe, são 7 anos da grande tribulação. Isso. Uma semana de anos, então são 7 anos. 7 anos, exatamente. Os 7 anos, eles são divididos em 2 partes. Parte 1 e parte 2. A parte 1 é chamada de, você citou aí, falsa paz. São 3 anos e meio de falsa paz. Cavalo branco. Falsa paz, porque depois ele se revela o que realmente ele é. Perseguidor, iníquo, mentiroso, perseguidor da igreja e dos salvos. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, respondendo a pergunta, não é Jesus, é o anticristo. Perfeito? Perfeito, pastor Sandro. Mandou. Perfeito. Ele trará uma falsa paz, não? Uma falsa paz. Falsa paz serão... É porque isso aqui, Gleide, já responde a pergunta do pastor Leonardo aqui em cima, aqui, ó. O que eu vou falar agora. Ele disse aí, quais verdade. o seu papel, tal, característica do anticristo e tal. Vou citar aqui, porque, ô Gleidson, a Terra vive hoje um caos, né? Um caos total. Quando o anticristo se levantar no cenário global, ele é um camarada que terá uma capacidade dada por Satanás para sanar os problemas do mundo. Exemplo, ele vai unificar a moeda mundial,
Ou seja, hoje nós temos o euro, o dólar, o real, entre outras mais. Ele vai resolver isso, ele vai unificar todas as moedas. O fim do euro, o fim do dólar e o fim do real e o fim de outras moedas globais. Ele vai unificar. Ele vai unificar também todas as religiões da terra em uma só, que será a religião do anticristo, e conduzida pelo falso profeta, entendeu? Conduzida pelo falso profeta. Então, observe uma coisa, o anticristo, dentro desse contexto, ele vai pregar uma falsa paz. Por quê? Não vai ter roubo, porque ele vai resolver o problema do roubo através do chip. O chip biológico, que é colocado ou na fronte direita ou no flanco direito, que é o chip biológico conhecido como o número do homem, que é o 666, que é o tríplice 6, o 666, 666. Então ele vai resolver problema de roubo no mundo inteiro. Ele vai ser aclamado como o grande salvador do mundo. É aí que o mundo vai ter paz aparente. E quando todo mundo pensar que a paz reinou, achamos o nosso Messias, os judeus vai pregar. Quando todo mundo pensar que a paz reinou, haverá repentina assolação. Então, é o que você disse, falsa paz. Glória a Deus. A falsa paz. Pastor Sávio, o senhor quer responder algumas perguntas do Instagram? Eu posso continuar aqui? Manda mais uma que depois eu vou responder. Mandar? Vou responder o Vandilson aqui, que ele fez uma pergunta aqui que está coçando a minha língua para responder aqui. Mas eu vou esperar você mandar outra. Pastor aí. Sávio, nessa mesma pegada, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Quem são as duas testemunhas? Isso aqui vale um corte depois, hein? Isso aqui vale um corte depois. Porque eu vou responder, Gleidson, aquilo que eu penso. Não dá, pessoal, não dá na Bíblia para nós provarmos categoricamente quem são as duas testemunhas. Não dá, viu? Falando aqui pro pessoal do Café com Bíblia, não dá para provar. E pro pessoal aqui do YouTube também, o canal está inscrito, não dá para provar, não tem como você ser taxativo e de forma categórica você afirmar as duas testemunhas são esses aqui. Não tem base, né? Não tem base bíblica. Então se alguém se levantar... Os camaradas, Gleidson, vão orar e o céu vai se fechar. Vão orar e vai cair fogo do céu. Eles vão aí profetizar, a água do rio vai se tornar sangue. É o que está escrito ali no livro do Apocalipse, nas intermediações do capítulo 11 ali. Então, não tem como sabermos. Por quê? Quando você olha na Bíblia, quem foi que profetizou e o céu se fechou? Elias. Não choveu sobre a terra. Exatamente. Quem foi que pediu para cair fogo do céu e caiu? Elias. Elias disse, se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu. Quem foi que, pelo dedo de Deus, transformou a água de um rio em sangue? Moisés. Então, usando esses dois personagens e os seus feitos como base para essa revelação, eu poderia mencionar que com as duas testemunhas do Apocalipse sejam Elias e Moisés. Elias e Moisés. Por quê? Elias orou, o céu fechou. Elias orou, o céu mandou fogo. Moisés, pelo dedo de Deus, transformou a água do rio Nilo em sangue. Então, se nós usarmos aqui o que esses dois homens de Deus fizeram, comparar com o que os dois lá vão fazer, bate. Isso. Bate. Só que tem pessoas que pensam que seja Elias e Enoque, porque Enoque não morreu, Elias não morreu, e as duas testemunhas serão assassinadas pelo anticristo. Então alguém diz, pô, tem que morrer. Aí eu, pastor Sávio, já entraria num outro debate aqui, a respeito de Moisés, porque eu não creio na morte de Moisés. Aí tem gente que crê. Ah, mas Moisés morreu em Deuteronômio 34. Eu creio mais numa morte ministerial do que numa morte física. Uma morte física. Porque lá em Mateus 17, apareceu no Monte da Transfiguração dois personagens. Moisés e Elias. Então, é claro que não faz questão, não faz aqui o debate, isso aqui já daria muito pano para manga. Mas se relaciona de certa forma. Vão me crucificar aí mais tarde por causa disso, mas assim, eu tenho que falar. Apareceu no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, leia na sua Bíblia, Mateus 17. Apareceu Moisés e apareceu Elias. Não foi Enoque e Elias.
Apareceu Moisés e Elias. Então eu acredito que esses dois aqui sejam os personagens das testemunhas, as duas testemunhas. Ah, pastor, mas Moisés morreu, não pode vir. Quem tem que vir é Enoque, porque tem que morrer para ter o corpo transformado. Só que se eu creio que Moisés morreu e veio, eu dou base para o Espiritismo. Que o Espiritismo crê na doutrina de que os mortos voltam. Eu iria comentar isso. Você está me entendendo? Então é um terreno perigoso para ser aqui caminhado. Então quem acredita que Moisés não seja testemunha porque Moisés morreu, então vai ter que se desdobrar para explicar Mateus 17. Porque Mateus 17 está lá, apareceu Moisés e Elias. Se morto não pode vir, como nós cremos pelo cristianismo raiz, que mortos não podem vir, então me explique então por que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. Então, dá base para nós acreditarmos que Moisés de fato não morreu. O Deuteronômio, quem escreveu o capítulo 34 foi Josué. Então, eu prefiro acreditar que Josué esteja falando não da morte física, mas da morte de ministério. Pastor, mas está escrito que ele foi no monte Nebo, e ali ele morreu. Morreu. E por que em Judas, versículo 9, e Judas, versículo 9 até o versículo 14, por que Satanás está procurando o corpo de Moisés até hoje? Se Satanás, ele sabe de tudo que se passa na terra, porque ele falou para Deus, no tocante a Jó, eu venho da terra, estava passeando e rodeando por ela. Se eu estou falando de uma criatura perspicaz, de grande inteligência, que dominou esse mundo, porque João falou na primeira carta, capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, e o maligno tem conhecimento de causa, ele tentou Jesus em Mateus capítulo 4 e disse, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Então, tudo isso aí está sob o controle e influência dele. Então, se ele não sabe aonde está Moisés hoje... Que é porque Moisés não está aqui, né? Não está entre nós, meu amigo. Os seus resquícios mortais não estão nos cemitérios da terra. Por isso que eu creio firmemente e debato leis com qualquer criatura, qualquer um, para mostrar para mim que Moisés morreu na carne. Porque se você falar comigo que Moisés morreu na carne, a gente vai se embaraçar em Mateus 17. Porque Mateus 17 fala que Moisés apareceu com Elias. E se você falar que ele morreu e voltou, tu tá crendo então que o Allan Kardec estava falando a verdade. Tu vai acreditar então que o Espiritismo é verdadeiro. Então, meu irmão, vamos ficar aqui. Eu acredito, pastor Sávio Silva, que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Pastor, mas Enoque precisa morrer. Aí tu vai falar com Deus, meu irmão, para matar ele e resolver a guerra dele. Eu só sei, né? Porque Enoque vai aparecer, ele precisa morrer. Isso é fato. Como Elias precisa morrer e Moisés precisa, porque para ser arrebatado, para fazer parte da festa do céu, tem que morrer. Não tem como. Por isso que eles vão vir para morrer. Pastor, mas e Enoque? Como é que vai acontecer? Meu irmão, Enoque tem que morrer de um jeito ou de outro. Quando que esse homem vai morrer, eu não sei. Aí lá no dia do arrebatamento a gente pergunta para Jesus, Jesus, e o que aconteceu com Enoque? Aí ele vai explicar para nós. Que bênção. É debate para horas, né, pastor? O céu desceu aí. É debate para horas. O céu desceu. Pastor Sávio, tem outra pergunta aqui. O senhor quer responder alguma pergunta do Instagram? Ah, só se for agora. Solta aí. Qual? Deixa eu ver aqui onde que a gente estava aqui. Tem o Clóvis aqui. O Clóvis. Esse varão... ela disse aqui, a Letícia, Gleison, o arrebatamento será visível para todos ou secreto? Eu respondi. Aí o evangelista Vandil disse aqui, quem são estes que vêm da grande tribulação com vestes salpicadas? A gente respondeu também. Foram aqueles que vieram da grande tribulação. São aqueles que vão ser salvos durante o período tribulacional. Isso. Durante os 7 anos, que é a semana de anos que a gente destrinchou aqui, fez uma hermenêutica. Ela disse aqui, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento ou ainda falta algo se cumprir? É interessante. Essa pergunta ô Letícia, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento? Sim, a qualquer momento. A qualquer momento, de forma rápida. A gente está aqui agora, pode acontecer. Você pode deitar na sua cama para dormir, o arrebatamento acontece. Então será rápido, né? A qualquer momento. Tem algo ainda a se cumprir? Tem. Alguns sinais precisam ainda ser cumpridos.
e digo para todos que estão aqui nos acompanhando nessa transmissão aqui no Café com Bíblia, que falta pouquíssimos sinais. Pouquíssimos. Se você pegar, fizer uma lista, pastor, onde que eu fico sabendo a respeito dos sinais que antecedem o arrebatamento? Pega Mateus 24, leia do versículo 1 até o versículo 13. Ali você vai listar os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. E ali você vai grifando e vai riscando. Esse já foi, esse já foi, esse já foi, mas só veja isso se você tiver crente, viu? Porque senão tu pode cair da cadeira e ter um piripaque, porque se eu falar que falta um ou dois ali, talvez eu esteja exagerando. Então, tá bom assim? Vai lá, falta só alguns sinais para serem cumpridos. Ô Gleison, posso ler outro aqui? Manda ver. Tem um companheiro aqui falando para eu explicar para ele Apocalipse 1:7. Explica Apocalipse... um pouco sobre Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nosso amigo presbítero Clóvis. 1:7. Eu vou mencionar, Gleison, porque faz parte do assunto. Apocalipse 1:7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Presbítero Clóvis, responda essa pergunta com maior prazer e com maior satisfação. Vim sobre as nuvens do céu, e todo olho o verá. Esse versículo aqui tem um cumprimento cabal, literal, em Apocalipse, Gleison, 19, quando ele vai aparecer sobre as nuvens montado num cavalo branco, e a igreja com ele, para botar fim na guerra do Armagedon, destruir o anticristo, cumprir, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, que ele vai aniquilar o anticristo pelo sopro da sua boca, ok? Então, Clóvis, todo olho o verá nesse momento, quando ele vir montado no cavalo branco para colocar fim à grande tribulação. E todos o verão, até mesmo os que o traspassaram. Quem traspassou o Senhor? Os judeus. Então aqui é a semente dos judeus. A guerra vai estar estourando em Israel. Isso. Anticristo e as confederações de nações que virá para destruir Israel. Nesse momento, logicamente, Israel com poder bélico fraquíssimo, as nações, as confederações de nações associadas à vontade e desejo do anticristo vão cercar Israel para vir na batalha no vale de Jezreel. E nesse momento, quando Israel já entender que a sua derrota ela é irremediável, que não tem solução mais para eles, nesse exato momento, quando Israel já tiver totalmente desacreditado de socorro, vai ser nesse momento que o céu vai se abrir e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vai se manifestar montado no cavalo branco para desespero do anticristo e de seus associados. Aí, Clóvis, cumpre-se essa palavra, porque os judeus, que semente daqueles que ultrapassaram, que crucificaram o Senhor e romperam o seu lábio, eles vão ver o verdadeiro Messias rompendo o céu de glória. Perfeito? Reverendo, você é bênção, receba essa palavra. Glória a Deus, que bênção, pastor Sábio, que bênção, que bênção. Pastor Sábio, vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá, porque a gente já está acabando, temos apenas 10 minutinhos só. Estamos aqui acompanhando já para o final das perguntas também. Pastor Sábio, vamos lá então. O que acontecerá depois da grande tribulação? O que se sucederá? Rapidinho. Depois da grande tribulação, o que vai acontecer é a batalha do Armagedon. Né? Batalha do Armagedon que é o ponto final da grande tribulação. Né? Nos últimos dias dos 7 anos, o anticristo vai reunir as confederações de nações para poder combater contra Israel. Isso. O acordo de paz foi quebrado e todas as nações ao lado dele vão vir para destruir Israel, para tomar aquela terra. Porque sempre foi vontade das nações tomar aquela terra, possuir aquela parte de terra. Então, nesse momento, Israel vai estar cercado, porque os exércitos de Israel não se compara ao ajuntamento das nações, não é? É a batalha, a famosa batalha de Gog e Magog, descrita por Ezequiel 38 Sim. e 39. Então, nesse momento aqui, é um momento de assombro, de pavor. A gente chama essa guerra de guerra do Armagedon, que vai dar-se no Monte Meguido, que é o Monte Megido,
naquelas intermediações das batalhas do Vale de Jezreel, porque o monte vai se romper e abrir um vale, que na Bíblia é chamado de Vale de Josafá. Nesse momento vai estourar essa guerra, aí Cristo ele vai vir, vencer o anticristo e as suas nações confederadas a ele, e nesse momento vai iniciar o milênio, porque está vindo Jesus e a igreja, todos arrebatados, que passou 7 anos nas bodas do Cordeiro. Então, depois de 7 anos, a grande tribulação, Jesus está vindo e com Jesus a igreja. O anticristo é eliminado, os seus soldados são eliminados e Jesus estabelece o seu reino milenar sobre a terra. Durante 1000 anos. Durante 1000 anos, reinando sobre a terra, Jesus e nós do seu lado. E os que resistirem à grande tribulação estarão juntamente. Quem resistir, quem suportar, por isso que ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem gente que pensa que o perseverar até o fim ali vai ser salvo, somos nós. Não. O perseverar até o fim ali é os da grande tribulação. Quem conseguir suportar até o fim a perseguição, a espada, o perigo de morte, vai ser salvo. E durante esse período vai ser governado por Cristo e pela igreja, que nós vamos governar sobre as 12 tribos de Israel. Perfeito? Perfeito, perfeito. Top de linha. Tem pergunta aí, Gleidson, a gente tem que responder para finalizar. Aqui. Viver em santidade é obrigatório para ser arrebatado? Essa aqui é muito forte, né? Essa aqui é forte e ao mesmo tempo com toda certeza, né? É quase que com certeza, Gleidson, porque assim, não há nada que a gente faça para ser arrebatado, assim, dentro desse contexto. A salvação já foi consumada, não é? Sim. Então não há nada que se faça. O viver em santidade, na verdade, se torna uma norma obrigatória para nós mostrarmos quem nós somos. Isso. Quem nós somos, o padrão de vida que a gente segue, estabelecido pela palavra de Deus. Então a santidade ela não se torna um meio normativo para você ser arrebatado. Então a santidade não pode estar ligada à salvação? Não muito, porque você não pode jejuar para ser salvo. Você não pode dar dízimo para ser salvo. Você não pode retalhar seu corpo para ser salvo, porque automaticamente você está abolindo o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo foi feito por todos nós. Agora, orar, jejuar, não é para assegurar a salvação, porque a salvação está assegurada via arrebatamento. Isso. O que eu preciso fazer? Mas então não preciso viver uma vida santa? Claro que eu preciso. O viver uma vida santa é o que vai me dignificar para ser chamado de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus. Os crentes precisam viver uma vida santa, de santidade, oração, jejum, porque tudo isso nos qualificam para sermos chamados de homem de Deus, crente, servo de Deus e etc. e tal. Mas nada disso, porque senão, Gleidson, nem todo mundo que se santifica vai ser salvo. Nem todo mundo que ora, e tem muita gente, vai ser salvo. Então isso não são meios para a salvação. Esses são meios para nós garantirmos uma vida justa. Porque quem se santifica, quem ora, é justo, é verdadeiro, é honesto. E na sua honestidade, na sua sinceridade, na sua verdade, você mostra o que você é. São as virtudes do Espírito Santo. As virtudes do Espírito que está dentro de nós, emanando dentro de nós. E quando você faz tudo isso, você mostra uma verdade. Você é crente. É para isso a santidade. Então a salvação teria atribuições? Em qual sentido, Gleidson? Em relação à pergunta da Letícia, viver em santidade. Pode-se santidade. Dizer que ela não está atrelada à salvação, mas é um meio para ser salvo, né? Para ser arrebatado. Arrebatado, é o que eu falei, são questões normativas que me garantem uma conduta de salvo na terra. Uhum. Quem é salvo aqui? Todo mundo levanta a mão. Agora, como que tu vive? Como que tu vive para poder realmente dignificar uma vida de salvo? Aí entra santidade, santificação, sou marido de uma só mulher, sou pai dos meus filhos, sou um homem de Deus, você entende? Fazendo isso, eu estou mostrando que realmente eu estou sendo digno daquilo que Cristo fez por mim. Nada mais do que isso, porque eu não posso fazer nada para complementar o sacrifício vicário, porque ele já foi executado. Perfeito? Glória a Deus, perfeito. Rapaz, eu acho que só vai dar para mais uma, Gleidson. O senhor prefere que eu faça ou o senhor quer determinar uma aqui do Instagram? Não, joga do Instagram aí. Joga do Instagram aí. Joga do Instagram aí pra gente poder ver se dá. Talvez eu não consiga também, porque o povo tá meio aqui. O povo tá mandando pergunta. O povo tá uma benção. Pode soltar que acredito que essa é a última, Gleidson. Essa é a última. Já estouramos o nosso tempo aqui. Pastor Sávio, a igreja reinará no milênio?
O senhor acabou respondendo essa pergunta. Sim. Agora há Mas pouco tem como aqui. nos mostrar aprofundado tais evidências? A igreja durante o milênio, a igreja vai estar aqui na Terra com Cristo por 1000 anos. Pastor, a gente então não vai envelhecer, não vai morrer? Não, porque nós já tivemos o corpo glorificado no arrebatamento, ok? Como que será a igreja durante o período aqui na Terra do milênio? Nós vamos ter o mesmo corpo que Cristo tem. É um corpo que não envelhece, ok? Não seremos tentados ao pecado, porque haverá os sobreviventes da grande tribulação que não tem corpo glorificado. Sim. Porque o corpo glorificado só acontece por intermédio do arrebatamento. Como eles não serão arrebatados, terão corpos mortais. Tá certo? Corpos mortais. Vão crescer, vão morrer, vão fazer filho e etc. Coisas normais como mas hoje. esses mesmos que morrerem serão salvos. Aí morreu sim, porque está no período ali, Uhum. porque Satanás está preso. Sim. Essas pessoas não podem pecar, porque a gente peca por influência de Satanás. Nós não pecamos porque eu sou ruim por natureza. Não, eu peco por influência do diabo. O diabo que ele é o arquiteto do pecado. O diabo nesse momento vai estar preso. Então a influência maléfica será removida da face da terra. Então os homens vão viver sob a influência do reino de Cristo, perfeito, idôneo e reto. Essas pessoas vão morrer. Mas e a salvação? A salvação será executada na última ressurreição. Porque na última ressurreição, quando o diabo for solto, haverá alguns que serão ressuscitados para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Daniel capítulo de número 12. Então esses vão ter que aguardar passar 1000 anos para ser ressuscitados, para poder ficar eternamente com Cristo na Nova Jerusalém. Isso é forte, viu? Impressionante. Isso é impressionante. tremendo, tremendo. Tem mais uma, Gleison? Pastor, por aqui já acabou. Acabou por aí? Acabou por aí? Por aqui, eu percebi aqui também que as perguntas do Instagram se cessaram momentaneamente. E também, Gleison, não dá pra gente responder. Rapaz, a gente respondendo aqui umas 10 perguntas suas aqui, mas respondemos mais de 20 perguntas, hein? Rapaz, eu pensei que o pessoal aqui no sentido de escatologia ia ficar com medo de perguntar e tal. Muitas perguntas, né? A verdade é que escatologia é um campo frutífero a perguntas. Rapaz, o pessoal mandou ver. Mas muito bem, pessoal. Obrigado pela participação de vocês aqui no Café com Bíblia, viu? Eu quero aqui agradecer a todos vocês. Obrigado mesmo por interagir conosco aqui nessa transmissão. Quero aqui agradecer o nosso convidado, Diácono Gleison, que, assim, se prontificou a estar conosco, a nos atender aqui nessa demanda de pergunta. Escatologia, pessoal, não é algo fácil. Escatologia é dificílimo, mas vocês fazem tudo ficar simples, pela interação, pelas perguntas, pela descontração, e eu quero glorificar a Deus aqui pela vida de todos vocês. Terça-feira, às 10 horas da noite, nós já estaremos aqui novamente ao vivo, aguardando vocês, viu? O Diácono Gleison hoje não falou muito do seu ministério, porque ele foi chamado hoje aqui só por uma causa específica. Mas nas próximas semanas aí, Gleison vai estar aqui de novo para falar do projeto aí que ele é mente, cabeça, a ação social Cristo Salva, e vai pregar a palavra aqui também para nós aqui em breve, aqui no nosso Café com Bíblia. Gleison, muito obrigado, viu? Pastor, eu agradeço a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram. Deus abençoe Pastor Fernando, missionária Letícia, todos os irmãos que nos acompanham nessa noite. É uma bênção. E pastor, eu quero dar um spoiler aqui. Pode. A todos que nos acompanham. Vai lá no YouTube, dá uma passada lá, acompanha os estudos bíblicos que o pastor Sávio dá no YouTube. É uma bênção, querido. Você vai aprender muito sobre escatologia, vai aprender muito sobre vários outros temas concernientes à Bíblia, e enriqueça o seu ministério. Não deixe de aprender. Perfeito. Perfeito. Pessoal, e por aqui a gente finaliza. Obrigado a todos, obrigado ao pessoal da Cefotec, Centro de Formação Teológico Querite, obrigado também aí a Elohim, Instrumentos Musicais, obrigado também aí a Convenção Compedes, Convenção de Ministros Pentecostais aqui do Espírito Santo. Vai um obrigado também para JS Construções e Reformas. Um grande abraço vai também aqui novamente para Elohim, e também para o Ministro do Evangelho, que é uma cooperativa de pregadores. Tem muitos pregadores aqui da cidade já que faz parte desse projeto, faz parte desse grupo. Vai um abraço também aí para Lulu Arte Criativa,
É isso aí, é muita gente boa, projeto de ação social, fazendo Eita bem, glória. é uma bênção de Deus, ok? Você que quer contribuir, ajudar a obra de Deus, é só entrar em contato conosco aí. Enfim, assim nós terminamos a nossa transmissão, debaixo da graça, debaixo da bênção. Receba a bênção do Senhor, receba a palavra de direcionamento para envolver a sua vida e toda a sua família. Deus abençoe, queridos, e até terça-feira que vem. Tamo lá!